Olá pessoal, estamos aqui novamente na Compartilha Sinerge, o podcast da Sinerge Cooperativa, aqui na Expoingá 2026. Eu me chamo João Garcia e estou aqui ao lado da minha co-host, a Daiane Massa. Obrigada, João, pela oportunidade, mais um dia, sejam todos bem-vindos. E hoje estamos recebendo o nosso amigo que vai falar sobre cannabis medicinal. Seja muito bem-vindo. Isso, estamos aqui com o Enor. O Enor, ele atua junto a uma associação terapêutica de cannabis com esse fim específico, né? Cannabis medicinal. E a gente vai aprender juntos aqui como funciona isso, né? Queria que você se apresentasse, Enor. E antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença. Muito bem, muito obrigado também, antes de mais nada, porque agradecer a Sinerge Cooperativa pelo convite para dar voz a esse tema, que é importante para nós, agradecer a feira como toda a Expoingá, que pela primeira vez trouxe esse tema para uma festa do agro, né? Então, trazendo esse pioneirismo para a feira, agradecer muito todo o pessoal da diretoria que fez esse convite para a gente, né? Que cedeu o espaço para a gente. Então, né, nessa vontade realmente de demonstrar a força que é a cannabis, essa nova planta que vai poder ser cultivada agora no Brasil tem, né? Eu me chamo Enor Machado de Moraes, sou de Monte Santo de Minas, hoje moro na capital de São Paulo, uma loucura, mas estamos dando tudo certo por lá. E fundei a Associação Flor da Vida quando nasceu o Eduardo, filho da minha irmã, diagnosticado com autismo aos 2 anos. Que já é um diagnóstico precoce, e que quando a gente foi pesquisar um pouco sobre autismo, eu sou programador de computador, sempre fui. E sempre me identifiquei um pouco também, assim, hoje é chamado de Asperger, né? Que são as pessoas com alto rendimento, né? Eu nunca fui para a escola porque nunca consegui parar sentado. Aí aprendi a programação, os computadores e tal, e fiquei só com eles mesmo. Quando chegou o autismo, o Eduardo tem autismo. Não, deixa que eu vou resolver esse autismo aqui. Eu vou pesquisar, pegar meus computadores aqui, nós vamos ver o que tem que fazer com ele e a gente vai fazer e pronto. E quando você digita autismo, você vai pesquisar, naquela época e até hoje, você encontra um universo falando que cada um é de um jeito e que não existe tratamento. Eu falei, como assim, gente? Como cada um é de um jeito e não existe tratamento? Eu falei, vamos procurar mães, médicas, mães de autismo, vamos achar alguém que vai dar um norte. E cada vez mais, e até hoje, a gente não encontra um norte para essas crianças autistas. E fala que é pelo intestino, e fala que é pela suplementação, e fala que é problema no parto, e aí a gente começou essa luta para tentar melhorar, porque ele já estava com quase 3 anos, não falava, não interagia com meus filhos, por exemplo, né? Ele é filho da minha irmã. E a gente foi ficando desesperado, aumentando essas pesquisas, e no meio dela eu comecei a encontrar cannabis. E a cannabis na minha vida já tinha passado e me ajudado muito. Né? Eu sempre não gostava dos projetos que eu fazia, né? Era um baita de uns projetos, ficava meses fazendo, e quando eu ia finalizar eu achava que já estava ruim, ultrapassado. Quando eu tive contato com a planta, eu finalizei vários, comecei a gostar de vários, publiquei, ganhei dinheiro. Falei, como isso pode me ajudar tanto, né? Nunca utilizei nenhum tipo de droga, né? Não bebo álcool até hoje, a cannabis já tinha modificado minha vida. E quando eu li aquilo lá, eu falei, caramba, será que vai ajudar o Eduardo também? E a minha irmã, que fica sempre contando pra minha mãe que eu tô envolvido com cannabis, agora vai ter que dar pro filho dela, né? Como que eu vou falar isso, né? Como que eu vou falar isso, né? Conversar desafio, isso, né? Mas aí eu me aprofundei. E aí a gente vê que contra a ciência você não tem como. Você tem um argumento muito forte, né? E aí eu juntei tudo e levei. E resumindo, a gente fez um óleo artesanal pro Eduardo, porque quando se foi prescrito pra ele, a gente não tinha dinheiro pra comprar. Né? Porque na época, e até hoje não, até o ano passado, você só encontrava óleos importados. Cara, você tinha que comprar de 2, tinha que ter uma autorização da Anvisa, e a gente tava morrendo de pressa e não tinha grana para comprar. Foi uma indicação de Charlotte Web, que é um óleo que existe até hoje, que custa 2.500, é uns frascos de 100 ml, tinha que comprar de 2 para aproveitar o frete. Resumindo, não tinha como, né? Eu falei, poxa, como não tem como, né? O SUS não oferece? As empresas que oferecem são caras, o que a gente faz? Eu falei, eu já tinha cannabis, eu falei, eu vou fazer. Né? Porque nas pesquisas também eu vi que a maioria dos resultados eram mães, né? Que faziam de tudo para o seu filho e faziam aquele óleo, né? Que é uma forma muito fácil de fazer um óleo, porque é uma erva, como as outras, não tem muita diferença de você fazer uma extração igual um chá quente, assim, por exemplo, né? E aí, resumindo, damos para o Eduardo um óleo feito na minha cozinha, e nos primeiros dias ele começou a entregar brinquedos na sala, coisa que a gente estava
procurando, que ele fazia há muito tempo. À noite, quando a gente ia dormir, falava para ele: Eduardo, apaga a luz pra gente dormir e tal. Parecia que nem ele falava. Parecia que ele tinha até um problema de ouvido. A gente foi até falando: ele não tá escutando nós. No dia do óleo, ele apagou todas as luzes da casa. Ele nunca apagava. Então, ele já sabia o que era luz, ele já sabia o que... Mas ele não conseguia se organizar, que é um pouco que o autismo tem. E a cannabis trouxe para ele essa de volta, né? E hoje, a Flor da Vida atende 35 mil pessoas, porque quando eu fiz o óleo pro Eduardo, eu fiz de 2 plantas e deu 70 frascos. Deu tratamento para ele para 4 anos. Eu falei: como assim? Na época eu falei: devo ter feito alguma coisa errada, porque eles querem me cobrar um por 2.500. E quando eu fiz a dentadura, eu falei: eu já participava de inúmeros grupos de crianças epiléticas, autistas, tudo quanto é gente procurando alguma solução. Eu falei: eu vou doar esses negócios aqui, porque eu não vou ficar com isso aqui parado. O Eduardo já tive resultado positivo, separei um pouco para ele e doei. Eu falei: manda os endereços aqui que eu vou mandar. E depois disso meu celular nunca mais parou, porque aí não parou porque eles mandou o endereço e depois eu mandei tudo para todo mundo, não parou com os resultados. Né, casos mais graves, epiléticos, os autistas que estavam na escola, eu lembro que é o relato da nossa vice-presidente, ele nem pegava no lápis, estava tentando alfabetizar, nem no lápis ele pegava. No dia que ele tomou, ele pegou e só rabiscando as paredes, tudo da casa, ele ligou chorando: olha aqui, ele pegou no lápis. Então, pequenas coisas que vão desenvolvendo, que eu falei: pô, como que isso pode ser proibido? Muito bom. Como que você ouve uma mãe falar da sua filha, vai falar que ela tem ideologia, que ela é maconheira, e não, que ela tá mentindo, que não melhorou, não? Eu falei: como que um juiz, que é um cara formado, que tá ali para fazer justiça, vai ver isso aqui e vai falar que a gente tá errado? Não tem como. E aí surgiu a Flor da Vida, numa inspiração também do terceiro setor, né, de quando o primeiro e o segundo, que é os estádios das empresas, não funciona e a sociedade tem que se organizar para fazer. Então esse é um pouquinho do começo aí da Flor da Vida, de como foi, né? Hoje somos em 120 colaboradores para manter esse trabalho de pé. Que coragem, né? Uau, coragem, quanto desafio, né? Sim, coragem para enfrentar, né, a mãe, mudar aquela crença de... né, naquele momento aquele preconceito, ainda, né? Não, naquele momento ainda uma atividade ilegal, né? Correr o risco, né? O risco de essa parte é muito... Essa parte é uma parte delicada da ilegalidade, porque a gente tem 8 anos e 4 foi na ilegalidade. Uau. Não foi só aquele começo ali, que já era, mas o meu sentimento era quanto bem eu estava fazendo para as pessoas, né? E larguei, abandonei todo o meu trabalho, não sou mais programador, não sou da área da saúde, falam que eu sou médico, falam um monte de coisa, né? Porque eu acreditava muito no que a gente estava fazendo, né? E aí a gente entrou procurei advogados, né? Entramos com processo na justiça, perdemos em primeira instância. Então, tipo assim, nós já mostrou tudo que a gente fazia. A qualquer momento eles podiam ir lá ver. Com certeza. Aí bate um vento na janela, eu falava: pronto, agora chegou a nossa hora, vamos lá, todo mundo. Que pressão, né? hein? Mas cada vez também estruturando da forma correta, né? Fazendo um financeiro impecável, que é o que pega muito nas associações. Então, o primeiro funcionário que eu contratei foi uma pessoa para escrever tudo que é o dia que entra e para onde que é que tá saindo. Que eu falei: aqui eles não vão me pegar, né? Que é o tráfico de drogas, que é onde que mais eles pegam. Falei: aqui eles não vão me pegar. E aí depois eu fui para uma coisa que a gente tem maior orgulho de fazer hoje, que é as questões sociais, que é envolver a sociedade junto no tema, de falar que a gente não tá falando só de maconha, nós estamos falando de saúde e envolve um monte de questão, né? A gente pode falar isso daqui a pouco, mas, por exemplo, o nosso centro de terapia, que são 12 especialidades hoje que atende 1.200 meses, tem o setor da nutrição, que se chega o autismo, a gente já sabe que não adianta a gente dar o óleo primeiro se ele tá todo inflamado. Vai jogar o óleo fora e o óleo é mais caro que a nutrição. Então, passe pela nutricionista primeiro, se necessário, pegue um leite sem caseína e sem glúten, dá para ele para depois a gente dar o óleo. Né? Então, somos uma instituição de cannabis, mas antes disso nós somos de saúde, né? E aí tentando ser modelo dessa saúde de cuidado integral e humano, que é o que um pouco está faltando na saúde, né? As pessoas geralmente concentram-se todo o cuidado em um remédio que é igual sempre, que é diferente do que a gente faz, porque são plantas, né? Então, aqueles remédios padrões, onde as pessoas criam mais tolerância, tem que ficar cada vez comprando mais remédios. E o resultado a gente já sabe, menos saúde, né? Então, a gente está tentando fazer um pouquinho ao contrário, aproveitar o potencial econômico da cannabis, porque em São Paulo somos um dos únicos que pode fazer. Então, vamos falar assim, a gente praticamente não tem concorrente, chega a 50 pessoas novas por dia pra gente, e a gente faz questão de pegar tudo isso e devolver para as pessoas que usam, né? Os psicólogos para as mães, um monte de outra coisa, que é o que a gente chama de reparação social.
né? Porque antes era proibida, não podia de jeito nenhum. Agora a tecnologia, ciência, o negócio e tal, e a planta é a mesma. Não mudou a planta. Ah, não, antes era uma, agora mudou, agora é... Não, a planta é a mesma. Essa era uma das minhas perguntas, inclusive. Existe um cultivar diferente para esse fim específico, né, com o princípio ativo, por exemplo, que você precisa mais aguçado, não sei se assim eu posso dizer, né? Sim. Esse tema é bom, hein? Esse tema é bom porque ele passa um pouco pela proibição e agora, nesse momento, passa um pouco pelas questões técnicas. Vamos ver se eu consigo explicar bem para vocês, para todo mundo aí. Nós conversamos antes aqui no off sobre o cultivo do cânhamo, né? Que é o responsável pela fibra, tá? Depois a gente pode falar para o pessoal entender também. Esse cultivo, ele já é cultivado milenarmente. Estados Unidos e China já planta isso aí, que é um algodão muito macio que não arrebenta, é uma fibra muito louca. Aquele tijolo para áreas de terremoto, porque ele é forte e se jogar no chão ele não quebra, ele é elástico, por conta ele é feito da fibra da cannabis, né? Por que eu tô falando isso, né? Porque por muito tempo eles plantavam isso, faziam suas fibras e um dos processos, principalmente para o algodão, você joga um destilador nele para ele ficar mais, vamos resumir, igual moer cana, você moe lá para ela ficar mais fibrada assim, e acaba saindo um caldo ali. Sim. Né? E eles queriam era a fibra, bora fazer a fibra, deixa esse caldo embora pro ralo, né? E aí depois de um certo tempo eles falaram, vamos ver o que tem nesse caldo aqui. E aí olharam tal, analisaram e falaram, tem CBD, que é um que muita gente escuta para falar por aí, que é o canabidiol. Que das 600 moléculas que existem na planta, ele é uma só. E aí viram lá tal, ele é uma molécula mais fraca, né? Então já pintaram ele como não tem efeito colateral, que então seria a parte boa da cannabis, que a outra seria ruim, né? E aí pegaram então o que a indústria mais faz, um subproduto que ninguém quer e coloca como se ele fosse o melhor, aumentando seus lucros. Caramba. E até poucos anos atrás, esse era o único remédio que podia ser vendido, um remédio do cânhamo, só do caule, né? Que é um subproduto da indústria do tecido. Beleza. O canabidiol, esse que sai do cânhamo, apesar dele ser ruim, né? Porque o caule, ele não dá, ele dá 29% só de canabinoide, o resto é outras substâncias. As substâncias mesmo estão nas flores, né? Que nós vamos falar daqui a pouco, né? Apesar de ele ser um canabinoide fraco, ele ainda é bom para todo mundo. Por mim, põe na caixa d'água da feira, é a mesma coisa de uma vitamina C, uma coisa sempre bom, corpo digere, é tudo de bom. Não milito contra, mas quando a gente fala de tratamento, né, quando a gente, principalmente depois que a gente vê na prática isso, porque muitos anos o governo só pagava, né, judicialização, todo esse medicamento à base do cânhamo, né? Então nem é da cannabis, é só do cânhamo, do caule, né? E aí quando começou a se fazer os óleos das flores, o pessoal abandonando o tratamento do cânhamo, ganhando 1 ano de tratamento do Estado, por exemplo, e aí pegando um óleo de uma associação que era de flor e melhorando muito mais consideravelmente. Aí a gente foi entendendo, né, que hoje o mundo todo já quer, que é o chamado óleo full spectrum, que é feito da planta toda. Não tem essa de falar, não, é só uma parte que é boa, é só outra que é boa. Então, hoje, os melhores óleos são feitos das flores de cannabis, né? Que aí eu vou responder a sua pergunta. Cannabis é uma planta que tem sexo, macho e fêmea, só dá as flores à fêmea, né? O macho dá o pólen, que poliniza e dá semente, se estiver por perto. Então, no nosso caso, lá a gente só planta as fêmeas, faz clone, né? E como elas se cruzam, depende da genética que se cruza, elas dão outras genéticas e eles vão nomeando elas, né? Tem Copa do Mundo da cannabis, tem tudo por aí. Catalogada hoje são mais de 50 mil espécies de cannabis. Então cheira manga, cheira limão, é roxa, é verde, é boa pro frio, é boa pro engorda mais, engorda menos, né? É pra plantar perto da praia, é pra plantar no calor, que lá nós estamos perto de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é o quente com força. Se não plantar uma planta que gosta de sol lá, ela madura rápido, não dá certo. Então você escolhe a genética, né? Mas a questão principal, assim, que você perguntou também, é se existe algum tipo, então, dessas genéticas que seria mais específica para o medicinal ou se ela seria mais específica para algum tipo de doença, né? Se tem. A resposta é sim. Só que seria um estudo muito fino e individual, que é o que a gente também defende, que é o autocultivo, a pessoa poder plantar a sua própria planta em casa para o seu uso dentro da sua casa. Nós não estamos falando para vender, para transportar, para dentro da sua casa, né? Que hoje isso é proibido, né? Não pode, nem se for para você usar. E aí nós, na associação, hoje,
decidiu se usar essa variabilidade ao favor nosso e do paciente. Porque eu até citei sobre os medicamentos que são iguais sempre, que as pessoas criam tolerância. A cannabis é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma genética muito boa que vem da Colômbia, que é a Colombia Gold. Para mim, uma das melhores medicinal, muito forte, a pessoa toma bem pouquinho e tal. Mesmo que sendo a melhor que a gente considera para a maioria das patologias, se eu usar ela 6 meses da mesma coisa, eu começo a perder efeito terapêutico, né? Então, eu preciso estar sempre mudando isso daí. E aí é onde que entra os fitoterápicos, né? Que aceita essa oscilação de 15% para mais ou para menos na sua composição, porque o medicamento é seguro. E aí, quando eu entro com um novo medicamento, depois de 6 meses, o seu frasco é um outro, mesmo que ele seja mais fraco, ele se torna melhor para você, mais forte. Bacana. Né? Então, vamos se dizer assim, ó, existe sim, por exemplo, eles falam muito genéticas que é bom para acordar, genética que é bom para dormir, mas essas mesmas questões você consegue controlar na dose quando você tem a informação, né? Então, o que eu costumo dizer que o melhor frasco para a pessoa é o próximo, né? Porque planta é um universo e aí os fitoterápicos conversam muito com o que a gente fala, porque a planta muda e a gente muda também. Sim. Então a gente precisa acompanhar para a gente entender qual planta que é e qual dosagem que a gente precisa naquele momento. Desculpa. Me corrija se eu estiver errado, mas acaba que pessoas que cultivavam essas plantas na ilegalidade, eles ajudaram, de certa forma, a promover esse melhoramento genético dessas plantas, essas variedades diferentes, né, dessas plantas, né? E você sabe que o Brasil é um produtor grande, principalmente o Nordeste, tem um polígono da maconha, tô falando porque não é segredo, né? Claro. A parte de Serra Talhada, Cabrobró, o pessoal planta mesmo. Eu já fui conhecer muitos lá a região, e eu não conheci, mas se diz que lá tem uma semente que não dá macho, porque essa é uma questão das sementes, que a Embrapa está entrando agora para nos ajudar, porque quando você planta, ela pode dar o fêmea ou pode dar o macho, né? As sementes que são chamadas feminizadas, elas dão poucas e hoje são muito caras. Pra gente que produz em larga, não compensa. Você pagar 150, 200 reais em cada semente, comprar 10 mil sementes a cada 6 meses, não compensa o cultivo. Hoje a gente faz o clone, né? Então compra-se uma genética e vai fazendo as suas estacas para que a gente replique essa que a gente tem interesse aí, né? De cultivar, porque na nossa região lá, essas sementes que vêm de canabidiol, né? Elas, que é as sementes que são plantadas em estufa, que é as que vêm de fora, então os nomes que eu falei, tudo em inglês, né? Lemon, é tudo de estufa, elas não se dão muito bem na hora que eu jogo lá para fora, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta diretamente, a proibição da cannabis fez com que nascesse uma cadeia produtiva sem que fosse legalizada. Hoje, a gente faz a mesma coisa que o tráfico faz, vamos se dizer. Vou te dar um exemplo, né? Eu colho as flores, é uma flor. E ela é uma erva, eu ponho ela para secar de ponta cabeça, tem a sala de secagem lá. Depois que ela secou, tem a parte da cura que a gente fala, né? Você tem que curar, deixar ela ali. Se eu não prensar ela, se eu não pegar ela e prensar, ela vira um pó. Eu perco ela em 3 dias, se eu não brecar o ar que circula entre os buds. Então eu já tentei pôr em caixa, já tentei fazer câmera fria, mas não compensa. A gente precisa diminuir volume e tal. A mesma coisa que o pessoal faz, né? Então, respondendo, né? O que falta, né? O que difere do nosso trabalho é o cuidado, né? Porque é para vocês entenderem, então, quando a gente fala full espectro, né? Muita gente acha que usa essa folhinha aqui, né? Para fazer alguma coisa. E quanto mais dessa folhinha na cannabis, menos qualidade ela tem. Tanto é que a gente tem um setor de manicure, que a gente chama que é a trima, que é para tirar todas as folhas da cannabis, para deixar só a folha, tirar os galhos, tirar as bichinhas e tal. E já esse pessoal que planta na ilegalidade pega a planta toda e prensa. Aí vai o bichinho no meio, vai as folhas que tá úmida, aí mofa e tal. Então, vamos se dizer, aí já não é mais cannabis, já virou uma outra coisa. E a gente agora tá aprimorando. Tanto é que aqui na feira a gente trouxe uma máquina de fazer a trima, que é uma novidade, porque antes era tudo na mão, né? Agora já tá vindo pro Brasil as máquinas que você joga a flor lá. Quem tiver na Expo Ingá e ir lá conhecer, vai ver ao vivo. A gente trouxe as flores, trouxe a máquina, joga lá, ela fica rodando, as folhas caem e as flores já caem trimada. Agora é o momento de aperfeiçoar, né? Pra fora já tá bem avançado, né? Bastante máquina e tal. O problema é que agora chega no Brasil tudo caríssimo.
né? Você compra uma balança para o laboratório, é 10 mil. Você compra uma balança para o laboratório de cannabis, é 30 mil. É a mesma balança, só porque pôs cannabis na frente. A gente também lá, então, desenvolve alguns equipamentos também. Tem o nosso Felipe lá, o engenheiro químico, que está desenvolvendo alguns equipamentos, porque a gente precisa baratear o custo, porque essas pessoas que a gente atende são pessoas como eu, que tem uma doença grave na família e que não tem condição de pagar. Tudo que você fizer ainda é pouco, sabe? Você pega o Eduardo, a gente vendeu casa, a gente vendeu carro, fez tudo que tinha que fazer, ainda falta um monte de coisa ainda. Ainda é autista, ainda chacoalha as mãos, ainda tem dificuldade. Então, a nossa missão é essa, né? De aperfeiçoar esse trabalho sempre, para que a gente consiga captar mais recursos, hoje já conseguindo também fazer parceria público-privado, para que a gente faça, então, o papel que quem deveria estar fazendo é o Estado, né? Perfeito, muito bom. Eu enrolei um pouquinho, mas acho que eu respondi. Enor, quando as pessoas chegam até vocês, assim, vamos lá pro primeiro passo, cheguei até você. Aí, como que funciona lá? Vocês têm uma equipe? Como que vocês me recebem lá? Perfeito. A gente é uma farmácia, a gente se intitula, né? Aqui agora nós vamos receber os selos, mas o nosso modelo é farmácia viva, né? A farmácia viva, você planta aqui, atende o paciente aqui, entrega o medicamento aqui, é uma farmácia, tudo ali, né? Acontece todos os processos ali. Nós se adequamos à RDC 18, que é a RDC de fitoterápicos, que passa pelas farmácias de manipulação também. Eu estou falando isso porque o medicamento ele é bem exclusivo para cada paciente. E começa então, né, que é uma barreira para muitas pessoas que precisa de uma receita médica. A maioria das pessoas chegam, eu quero, mas meu médico não prescreve. Não, mas o médico lá cobra R$2.000 na consulta. Mas eu nem sei onde tem médico. Né? Então, o nosso primeiro trabalho de acolhimento quando a pessoa chega é identificar se ela tem a receita ou não. 99,9% não tem, porque ela tem que ter uma prescrição diretamente para as concentrações do nosso frasco, né? Às vezes ela tem, mas é de outro. Sim. Aí nós não podemos entregar o nosso. Igual como é qualquer outro remédio, né? Aí, então, ela passa por uma consulta, que é uma coisa que a gente facilitou. Então, hoje, qualquer pessoa que chega até a gente já tem direito já consegue fazer uma consulta ou presencial, se for em Franca ou em São Paulo, ou online em qualquer parte do Brasil. São 35 médicos de várias especialidades, e aí são médicos da associação. Né? Não são terceirizados, a pessoa não vai entrar em contato com o médico, não vai com a gente, já vai resolver esse problema. Só pode se fazer isso porque a gente é uma farmácia viva, né? Ter os médicos na nossa equipe. E aí ele prescreve, porque a gente até indica que vá lá com os nossos médicos, porque ele já conhece os produtos, já sabe bem as genéticas, as coisas, faz a prescrição. E aí passa para o nosso setor que a gente chama de acolhimento, né? Não é um atendimento, são o pessoal que faz o acolhimento, são servidores de saúde, que vai fazer o cadastro na associação, se tornar um associado e, conforme a receita, ter acesso aos remédios. Se for presencial, já tira no dispensário que fica no local na hora. Se for online, chega pelos correios, bem rápido. Aqui no Paraná é 2 dias, está chegando os medicamentos já. E fora os médicos que faz esse primeiro atendimento, ele também encaminha para nutricionista. Isso, eu falei um pouco da nutricionista, mas na verdade é um centro de terapia, né? É um integrado. Que tem 12 especialidades. Eu dei o exemplo do nutricionista, que é o caso do autismo. Né? Que na maioria das vezes que a gente vê que ele tá com essa inflamação gastrointestinal, na verdade todos os autistas têm inflamação gastrointestinal, mas se tiver mais grave, se ele tiver, né, fazendo algumas condutas que a chance dele não absorver o óleo é grande, a gente manda para o nutricionista, mas manda também a mãe para o psicólogo, por exemplo. Sim, né? Que é fundamental. Sim. Né? Porque o que mais a gente viu no começo é fazer a terapia na clínica e desfazer em casa, porque a mãe não está capacitada, ela está nervosa, ela não aguenta mais e tal. Aí nós estávamos meio que patinando. Fazendo o caminho contrário. A hora que a gente começou a tratar as mães foi uma revolução. Ela se empoderou, ela deixou a criança com o pai um pouco e saiu, que ela não fazia, porque tinha medo, sabe? Um monte de coisa assim que vai mudando a vida da família, né, em geral. E aí, na verdade, é o seguinte, o centro de terapia, ele é exclusivo para as pessoas de baixa renda. Então, vou falar na letra fria e nua crua. Se você contribui com óleo, você não tem direito ao centro de terapia. Por quê? Porque ele é um serviço caro e que a gente atende, vamos se dizer, poucas pessoas. A gente tem 35 mil associados, a gente atende 1.000. Né? Então, uma pequena parcela. A gente precisa direcionar esses atendimentos para as pessoas que mais precisam. Sim. Que não tem atendimento. E que, por exemplo, vamos de novo direto. Quem tem mais grana, o diagnóstico é mais pesado.
Porque o contexto social, no autismo principalmente, muda tudo. Verdade. Né? Eu vou falar pra você, nós fizemos uma visita esses tempos, a mãe falou, o menino não para, bate a cabeça na parede, grita. Nós fomos lá ver, chegamos na casa, não, mas acende a luz pra gente ver ele. Não tem luz. Ah, mas não tem luz. Não, mas não, queimou a luz, a gente não consegue comprar. Foi pôr a luz, o menino melhorou. Então você vê, o contexto social, então essas pessoas que quem são atendidas pelo centro de terapia. Né? E aí é muito revolucionário, porque você vê como ele entrou e como ele saiu. E é um espelho do tratamento do Eduardo, porque é uma felicidade falar como ele está hoje. Uma pergunta. Hoje o Eduardo está com quantos anos? Ele está com 10 anos, vai fazer 10 anos já. Ele tinha 2 quando começamos. 2 aninhos, nossa. Isso. Então ele Foi uma jornada de terapias intensas na época da Covid, dia e noite, fazendo, saindo, uma coisa louca, né? O Eduardo hoje vai para a escola, vai com uma professora de acompanhamento, mas vai. Para mim, ele é super dotado em inteligência, ele tem um hiperfoco em leitura. Então ele lê livros atrás de livros, todos. Uau. Eu até mandei uma foto esses dias, agora ele estava lendo Os Segredos da Monarquia. Ele leu todo o livro de Química, ele leu a Bíblia inteira, ele terminou a Bíblia. Você pode falar qualquer versículo que ele vai te falar. E não é ler de ler, ele decora o livro. Né? E na escola, ele já está muito à frente dos colegas. Né? E ele não estuda nada. Né? Esses dias pediram para escrever até 0 a 100. Aí ele escreveu primeiro do que todo mundo. Aí quando o professor AT, aí ele escreveu em romano de 0 a 100. Ele foi escrevendo. E tinha gente escrevendo. Assim. Na humildade. E tipo assim, isso é o tratamento. Não é porque ele é assim, sim. Porque eu conheço milhares igual ele que com 3 anos não falava, não brincava e que depois passa dos 5 anos, que é a plasticidade do cérebro da criança, e aí não consegue fazer mais. Aí você gasta mais, com menos benefício. Nossa, é uma tristeza. Então a gente... Então tem um período... Que é o ideal fazer, sim. Que é antes dos 5 anos, 6 anos. Porque depois, por exemplo, assim, o autismo tem a questão da fala. 80%, 75% não fala. Você vê que a criança ela não tem nada fisiológico, ela é linda, não fala. Aí as mães chegam e falam, não, eu quero tanto que ele fala. Nem que se for falar mãe, pai, só pra eu ouvir a voz dele e tal. Aí você pega assim, não, o que a gente faz? Vamos jogar fonoaudiólogo, né? Falar e tal. Fonoaudiólogo, tá. Mas a fala tá ligada com a coordenação motora. Você precisa ir pra terapia ocupacional e pra fisioterapia, senão ele não vai falar. Né? E se a gente faz isso antes dos 5 anos, a chance dele falar é muito grande. Só que fono, por exemplo, aqui também vai ser a mesma coisa. Fono, físio, ter o óleo de canasto e tal, pode 10 mil. Né? A maioria das pessoas não conseguem pagar. Né? E a nossa esperança é que a cannabis, então, consiga, né? Esse lucro que ela vai dar, a gente pegar tudo isso aí, devolver para as pessoas que estão usando aquele nosso óleo e a gente conseguir, então, né, fazer. Apesar que essa é a estrutura do Estado, né? Pega o imposto e devolve para as pessoas. Mas não fazem. Né? Então, nós estamos numa missão agora, né? Recebendo as emendas parlamentares, tudo, mas mirando ser política pública. A gente não quer ficar pegando dinheiro de fulano, a gente quer ir pro SUS. A gente quer plantar e fornecer, né? Porque, vou te dar um exemplo. Eu já falei um exemplo do rendimento da planta, né? Mas vou te dar outro. A maioria dos nossos associados são crianças e usam de flor, né? Que depois a gente faz a diluição e põe em óleo, mas de flor in natura, 3 gramas a cada 30 dias. Uma planta dá 500 gramas. Nossa. Então, uma planta eu trato 200 crianças. Uma planta. Eu planto hoje 4.000 a cada 6 meses. Né? Então, assim, hoje nós não temos mais o que fazer com as plantas. Estoque sobrando, óleo sobrando. Nós fizemos parceria com a prefeitura, nós doa óleo para um monte de projeto, faz um monte de coisa. E a cannabis tá lá, eu não aguento mais. E a cannabis, como é erva, né? Não adianta você ficar guardando ela. Ela vai ficar ruim. Sim. Né? Aí, então, nós estamos nessa missão agora e está avançando, né? De se tornar política pública. O ministro sinalizou agora do PNA, né, que é o Plano Nacional de Alimentos, que contém o fitoterápico também, né, o desenvolvimento agrário, o Paulo Teixeira, que é aquela onda da agricultura familiar, dos assentados vender 45% da sua produção para merenda escolar e que coloque isso para as associações com cannabis também, para que forneça para o SUS uma parte da produção. São caminhos que a gente está tentando encontrar, porque nós atendemos 35 mil.
Tem outra associação que atende 20, tem uma da Paraíba que foi a primeira que atende 50 e tal. Totalizando, dá uns 300 mil pessoas atendidas pelas associações, vamos se dizer assim. O último levantamento da Caiamide, que é uma empresa que faz essas pesquisas, sinalizou que diagnosticado no Brasil são 80 milhões de pessoas que precisam dessa planta. Então, nós não atendemos ninguém. Nós não atendemos 0,1 das pessoas que são diagnosticadas. Fora o monte que, para mim, os idosos que tem que usar preventivamente por causa dos neurônios do Alzheimer e Parkinson. Um monte de gente que não tem, mas que já deveria usar. Que deveria trocar os medicamentos. Preventivo, você como trabalhar? Na verdade, como primeira opção. Sim. Por exemplo, assim, eu arrisco a dizer que se você tiver com dor de cabeça, é melhor você usar cannabis do que o anador. Até isso que eu ia te perguntar. Tá? Imagina os outros, né? Sim. Mas antes eu quero falar uma coisa, Dai. Fica a tarefa de casa, né? Pra levar pro sobrinho. Nossa, eu já tô aqui, a cabeça, eu já tô aqui. Dicas, né? Deputado, governador, já tô a pensando Daiane aqui. é tia do governador do estado do Paraná, né? Do Ratinho, então é um projeto bem bacana, né? Eu já vi ele falando alguma coisa referente a isso também, mas a gente tem o exemplo, né? Porque o correto é vir as leis federais. Claro. Sim. Não vem. Tem uma PL 399, que é inclusive do Paulo Teixeira, do Ministro do Desenvolvimento Agrário, quando deputado. Ela é de 2015. Aí esses dias o Hugo Mota pôs pra votar, não votou, tirou, não sei o quê, 2015. Aí entrou agora a Mara Gabrilli, entrou umas outras fazendo alguns outros projetos de lei, mas não anda. Porque todo mundo quer ser o pai da criança, um fala que a esquerda fala que é droga, o outro fala que é só medicinal, fica essa briga louca e os pacientes precisando, né? Mais um exemplo que a gente pode levar para o governador é o do estado de São Paulo, que foi aprovado pelo governador Tarcísio, uma lei estadual, né? Hoje São Paulo tem cannabis no SUS, oferece para umas poucas pessoas e é um remédio importado. É alguma coisa? É. A gente tem uma crítica enorme ao projeto? Tem. Né? Porque ele poderia estar, em vez de estar atendendo 300, atendendo 50 mil pelo mesmo valor, se ele usa a produção nacional. Né? Mas é aquilo, né? Para nós, no tema da cannabis, cada passo é um passo. É válido porque a gente, por muito tempo, ficamos parados. E, então, é um tema legal mesmo da gente levar, principalmente para fomentar o cultivo no estado. Sim. Né? A gente tem aí essa cultura do agro. O clima e o solo do Brasil é o melhor para plantar cannabis do mundo. Uau. Ele pode se igualar um pouco em algumas partes da Colômbia, mas o resto, você pega o Uruguai, que há quase mais de 6 anos já tem uma regulamentação de produção total da cannabis. Todo mundo pode plantar. Pessoa física pode ter até 6 plantas. Tá? Né? O Mujica fez a lei lá para combater o narcotráfico e tem dado muito certo. E aí eu já tive várias vezes, tem Expo Cannabis lá, né? Hoje tem no Brasil também, mas por muito tempo era só no Uruguai. Eu já tive várias vezes visitando várias fazendas de cannabis lá. E agora, me lembrando das visitas que eu fui e vendo as plantas do Brasil, nossa senhora, é muita diferença de resina, de tamanho, de corpo, de galho, de tudo, né? Ainda lá eles têm que fazer blackout por causa de vento, é uma loucura. Aí você vai pro Canadá, pra Amsterdã, aí eu não preciso nem falar, que o nosso clima dá de 1000, né? Nossa, a nossa região ali, Ribeirão Preto, Franca, é uma terra vermelha, muito parecida. Nossa, chove, faz sol, é quente. Não, ela adora, quase que a gente não precisa fazer nada com ela. Depois que ela nasceu, ela vai embora, né? E é uma planta que dá um ciclo máximo de 6 meses, depois você arranca e tem que pôr outra, né? Então é 2 vezes por ano. Isso, no nosso caso lá, hoje a gente faz 4 vezes por ano. E aí vou explicar então por quê. Eu falei 6 meses, porque é quando você usa semente. Ela germina, vai vir e tal. Como a gente usa o clone, ele vai pra terra já enraizado, um pouquinho maior. E os 4 meses já é contando o enraizamento, que é ali uns 20 dias no máximo, né? Então, é a estaca que eles chamam, né? A gente chama de clone que vem de fora, mas é as estacas, normal, de cortar um galho, enraizar e jogar pra terra. Esse processo nosso usa 4 meses hoje. Aí a gente faz 4 colheitas no ano. Pra galera que quer entender um pouco mais, a única estrutura que a gente tem, né? Porque quando você fala de cannabis, a maioria dos cultivos tem estrutura demais. É estufa, é lona por cima, é umas coisas que tinha que ser sempre meio escondido. Como a gente quer plantar muito, a gente fez o nosso cultivo da forma mais simples possível. Se eu quero plantar 10 hectares, como é que eu vou pôr lona em cima de 10 hectares? Tem jeito, né? Então a única coisa que a gente usa então de estrutura para a gente manter esse 4 cultivos no ano, porque senão ainda não consegue, é luz em cima. A gente precisa de luz, porque ela, no verão ela cresce e depois que os dias diminuem ela flore. O clone já tem a idade da planta mãe, se eu coloco ele sem luz, ele flore na segunda semana.
ele fica com a plantinha desse tamanhozinho assim. Então eu fico com a luz ligada até meia-noite, até com que eu queira que ele cresça. Ele vem vindo, a luz fica ligada, depois das 6 horas ela liga. Luz normal, luz branca, holofotinho de R$50. Põe um monte assim, e vai crescendo. Ah, tá desse tamanho já, tá bom? Desliga a luz e ela começa a dar flor. Bacana. Senão eu teria que plantar só no verão. Né? Pegar no verão ali e tal, que os dias são mais longos, na hora que começa a terminar, aí ela cresce um pouco e flore. Senão, não planta o resto do ano. Ele vai dar sempre flor pequena e aí não compensa. E com relação a insetos, por exemplo, gafanhotos, todas as pragas que a gente tem aí na agricultura em geral, qual que é a resposta? Olha, eu vou falar para você. A gente tem uma característica da cannabis que é legal, que ela é uma planta muito resistente. Ela é parente da mamona, do lúpulo, né? Ela não gosta muito de água. Ela pode ficar 3, 4 dias sem água. Ela busca a água muito bem, né? A raiz dela vai lá embaixo primeiro. Eu não sou muito da área do agro, mas eu gosto de cultivar, sabe? Aquelas raízes que descem, depois vem subindo. Tem um nome, né? Sim. Então ela busca muito, ela não gosta muito de água, não. E eu sou cultivador, sempre cultivei indoor, né? E poucas, né? Depois, a gente tem vários cultivadores lá também, muito experientes, pessoal. Só que na hora que a gente abriu pro campo, né? Que não plantou mais 6 e plantou 4.000, a gente começou a deparar com esses problemas do agro mesmo, que respondendo, é os mesmos que tem em todas as outras plantas. Por exemplo, a gente sofreu muito com oídio, né? No tempo seco demais, ela não gosta de água, ele não pode pôr muita água, e aí oídio. Então a gente espaçou mais as plantas, colocou uma irrigação por cima, tal, melhorou a nutrição. Hoje nós estamos fazendo uma transição do agroecológico para o orgânico, né, tirando o mineral 100% das nossas plantas. Mas em geral, né, os problemas os mesmos que a gente tem no campo, né? É chuva demais que pode mofar as raízes. Sim. A gente teve esse problema agora, né? Então nós espaçamos, fizemos tudo, controlando a água. Veio janeiro com força, tal. Nós colheu antes para não mofar as flores, as raízes já estavam mofadas já. Então é tudo essas questões que vamos falar, a gente tá aprendendo, né? A gente tem 2 agrônomos lá, nós estamos, né? Porque junta essa parte da agronomia, que é essa parte mais técnica, e o saber da planta, né? Dos seus processos e tal, que é um conhecimento genuíno também. Hoje a gente tá legal. Eu vou ficar te devendo essas partes específicas de quais doenças e tal. Não. Mas para quem quiser saber, entre em contato, nosso setor do cultivo. Porque é assim, ó, a associação, eu pelo menos enxergo assim, eu gosto muito de dar autonomia para todos os setores. Então, eu gosto muito de cultivar, passava o dia inteiro lá no cultivo da associação. Depois que eu me mudei, estou para São Paulo, o cultivo é a 500 km, eu falei, agora quem vai assumir são vocês, a responsabilidade de vocês. Então, eu fico mesmo estando coordenando um pouco por fora, mas quem tiver, querer saber mais, entre em contato com a gente. Tem o pessoal Gleice, nosso coordenador, Fred, cultivador de 30 anos lá, que pode trocar uma ideia com todo mundo. Show de bola, tá bom? Muito bom. Da minha parte, pelo menos uma última pergunta. Eu ouvi alguma coisa relacionada ao óleo da semente para produzir óleo mesmo, óleo comum competindo com a soja, né? Que ele é muito mais produtivo, né? Muito superior. Muito. Procede? Com certeza. Essa é uma questão. Nós estávamos falando do remédio, é outra questão. Mas a cannabis tem um monte de questão que justifica o porquê que ela foi proibida. Não é à toa, ninguém escolheu ela, falou, isso aqui, né? Porque passa por uma parte racial, passa. Proibiram junto com o samba, com a capoeira, proibiram tudo junto, maconha, falou, isso aqui vocês não podem, não. Você está falando que é dança, é luta, vocês trabalham demais, usam esse negócio, fica rindo à noite, pode parar de usar. A parte racial? Tem, mas a parte econômica também vem forte, né? Quando veio as caravelas de Cabral pro Brasil, elas eram feitas de corda de cânhamo. A hora que eles desceu o algodão, você perdia de vista do cultivo. Ele falou, não, essa semente vocês não vão trazer para cá, não. Vai atrapalhar o nosso cultivo de algodão aqui, né? E aí, quando a gente fala full espectro, né? Usar a planta toda, é isso aí que você acabou de trazer. A semente de cannabis, ela é 10 vezes mais nutritiva, ômega 3, do que o da soja. E você pode plantar o cânhamo,
e ele vai dar a fibra e depois ele vai dar a semente, né? Porque quando você estressa a planta demais, ele tende a dar macho. Então ela vai dar a semente, né? Ela se autofecunda e dá macho, porque ela não vai ter coisa para fazer galhos, ela fica estressada, né? Então, tipo assim, substitui, né? E aí outra questão também, que é o cultivo dela ser mais simples e mais resistente, você não precisar tanto agrotóxico para plantar em larga escala, né? Você recuperar o solo da onde foi plantada aquela soja também, né? Então, é muito bom. Você vê agora, tem uma matéria de Chernobyl, das terras contaminadas, que estão sendo cultivado cannabis lá para fazer tijolo com que cultiva para limpar o solo de lá. Fantástico. Então é uma planta economicamente que vem aí para chacoalhar o meio do agronegócio mesmo, né? Uma questão também que eu não entendo muito, mas quem tiver interesse pesquisa aí, que é a questão dessa captação de carbono. Eu sei, aí essa informação eu fui me pesquisar, a cannabis é a planta que mais emite carbono. De todas, as folhas delas são enormes, elas têm umas veias muito grandes, elas viram sempre muito. Então, assim, estima-se pessoas que vão ganhar mais grana com carbono do que com a própria planta. Só pela questão do crescimento que você mencionou, né? Basicamente é isso que sequestra o carbono, né? Quanto mais tem a planta crescendo, mais sequestro de carbono tem. Se ela cresce muito, igual você colocou, em 4 safras praticamente em um ano, E se você deixar se você não quiser deixar, ela cresce metros, 2, 3, 4 metros, né? Então, agora é o momento. Aí eu vou então aproveitar para dar uma dica para todo mundo que é do agronegócio, que tem uma empresa e que quer entrar no ramo da cannabis. Porque eu tô na militância, que a gente chama, né? Que é o terceiro setor, a associação. E eu fico às vezes meio bravo com o pessoal que quer fazer de associação empresa. Nossa, o povo me vê falando, o Enor é muito doido, Mas não tô criticando as pessoas que querem fazer uma empresa. Tô criticando quem quer fazer uma associação e se tornar uma empresa. Isso aí eu não consigo aceitar porque, né, na verdade tá ilegal, né? Mas as pessoas que querem ganhar dinheiro com essa questão, que monte então uma empresa e aí já tem uma legislação. Né? E aí essa notícia é bem fresca mesmo, porque foi agora nos últimos meses. A RDC 1014 da Anvisa é para as associações e a RDC 1015 é para as empresas. Então, se você já tem um lugar para plantar, se você já mexe com algum produto de saúde, ou do ramo da indústria farmacêutica, quer plantar qualquer coisa dessas questões, pesquise sobre a RDC 1015 da Anvisa, que já tem uma legislação para você ir lá acompanhar, fazer e plantar, né? Na verdade, já tinha, ela é chamada RDC 327, que era de 2019, só que ela falava que só podia pegar o insumo importado e diluir aqui. Agora ela vem autorizando o cultivo aqui, que é o que nos interessa, né? Bacana. É isso. Fiquei sem perguntas. Todas foram esclarecidas. Perfeito. Nossa, muito incrível. Bom. É isso. Muito obrigado, Enor, pela visita. Você quer deixar o seu Instagram para o pessoal que está nos assistindo? Vamos deixar os contatos. Primeiro, nosso WhatsApp, que é um 0800 420 0420. Ele não aceita ligação, então se você liga, ele te redireciona pelo WhatsApp. Então mande mensagem pra gente, vai cair direto no setor do acolhimento, na central de atendimento, tira todas as dúvidas. Tem o site flordavida.ong.br e se quiser se emocionar, o nosso Instagram, associação.flordavida. A gente tem um orgulho muito grande. Se vocês entrarem aí, YouTube/Flor da Vida, e a gente fez um muito bonito aqui no Paraná com os nossos pacientes. A gente tem uma parceria em Londrina com o Dr. Andrade, que é um neuropediatra, um baita de um médico, né, que perdeu um filho epilético, que fez tudo pro filho dele e não conseguiu salvar, e que quando chegou a cannabis no consultório dele, através da Pietra, que é uma paciente de Rolândia, que é o mesmo caso do filho dele, que estava definhando numa cama, e ela chegou andando no consultório, ele falou, mas que isso? O que deram pra Pietra? Né? E a partir disso ele começou a prescrever para todos os pacientes aqui do Paraná. É o segundo estado que a gente mais tem pacientes, seguido do nosso, que é São Paulo, né? É um documentário, então, falando que é um crime que a gente cometia na época que nós não tínhamos autorização, que não tinha vítima, né? Então, um crime sem vítima. O episódio do Paraná é muito emocionante, vocês vão gostar. Que bacana, muito obrigado. Valeu. Parabéns, viu? Eu que agradeço. Missão mais linda, parabéns. Agradeço, e para mim é uma felicidade falar disso, sabe? Porque nem nos meus melhores sonhos, nos melhores sonhos a gente poderia trabalhar com uma planta dessa, fazer uma reparação social, viver bem, né? Eu consigo pagar a escola para os meus filhos, eu moro de aluguel,
aluguel, eu pago o financiamento do meu carro e tal. Mas você chegar à noite e ver o quanto de pessoas que a gente consegue ajudar é emocionante. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Valeu, gente. Tudo de bom pra vocês. Aí, gente. Nossa, lindo, né? Muito bom.